Ó, vamos lá que sofrer comigo, tá? Eu vi que esse negócio tinha saído, mas eu falei assim, mano, eu vou guardar pra ver no canal. Gustavo Machado, comunista, debatendo com esse engenheiro Léo, que eu só descobri por causa desse podcast Três Irmãos que só leva esse cara. É um liberal, né? Naquele puro suco de Nando Moura contra um comunista. Isso aqui vai ser bom, mano. Pode ter um custo muito caro, com danos Debatem o capitalismo e o comunismo. terríveis. Né? Regiões que eram É o propícias novo. à agricultura não serem, regiões que teriam florestas equatoriais não vão ter mais, e várias coisas desse sentido. Então, há necessidade de se reduzir essa quantidade de carbono que é emitida. Aqui no Brasil, um dos principais contribuidores é o agronegócio, porque a floresta é mais barato você desmatar a floresta para colocar pastagem para gado, não vai ter um reflorestamento ali, aquele carbono vai ser absorvido de novo, porque você vai ter pasto agora para uma quantidade de gado grande, do que uma tecnologia mais intensiva com a criação de gado em menor espaço, por exemplo. Que é o que o Brasil faz. Que é o que o Brasil faz. Isso. Então, o agronegócio tem uma contribuição fundamental aí. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mais limpas do mundo, já é o caso brasileiro, mas não adianta nada se na outra ponta os produtos também não utilizam dessa matriz, né? Tem que ter a mudança nos dois lados. O problema, olha o tamanho dos pepinos que nós temos, né? Por exemplo, se você faz uma transferência do carro elétrico, do carro mecânico para o carro elétrico, além do Brasil não ter infraestrutura para isso e nem há investimento em infraestrutura para isso. Eu tô muito animado, cara, com carro elétrico. Eu não vou nem entrar na questão ainda, no assunto, porque senão eu vou passar muito tempo falando. Mas eu troco todos os carros elétricos por um bom transporte público. Que te leve de ponto A a ponto B da tua cidade. Que te leve do estado A ao estado B. Que atravesse esse país, tá ligado? Eu quero sair, pegar um trem em Teresina e sair em Salvador. Tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas eu sou muito entusiasta de carro elétrico. Se essas baterias não são produzidas no Brasil, você dinamita toda a indústria automobilística brasileira, porque a montagem do carro elétrico é simplória, comparada com o carro mecânico movido a combustão que nós temos hoje. E a maioria dessas montagens de carro elétrico feitas por empresas chinesas, por exemplo, no exterior, são feitas, as baterias são produzidas só lá, na China. São vários problemas que estão associados a isso aí. E no meio disso tudo, o Brasil tem uma das maiores empresas de energia do mundo, que é a Petrobras, que chegou a ter nesses últimos anos mais de 100 bilhões de reais de lucro, todos esses últimos anos. E que esses recursos, além de financiar um projeto de transição energética do Brasil, levando em conta as condições e o que vai ser mais eficiente e produtivo para o Brasil, são a maioria apropriados por acionistas estrangeiros da Petrobras que levam o dinheiro para o exterior. A Petrobras, que nunca foi uma empresa endividada, eu quero até aproveitar para falar sobre isso aqui, tá? Que é o que teve lá na época daquele que, na minha opinião, teve corrupção na Petrobras, sim, tá? Deixando muito claro. Mas isso não significa que existia uma crise que a Petrobras estava para quebrar por causa desse grau de corrupção. A Petrobras descobriu o pré-sal em 2007, ficou de 2007 até 2014 na parte de investimento, criação das plataformas para exploração do pré-sal. Óbvio que ela ia terminar endividada, porque ela só ia receber o recurso dessas plataformas nos 15 anos seguintes. Né? Quando você faz uma grande descoberta e entra no período de investimento, no capitalismo funciona como? Como você investe? Você contrai dívida e você tem o recurso que você vai obter depois na exploração daquele recurso. Você se arrisca, então? Né? Não, o recurso estava lá, já sabia o recurso. Mas podia dar vários problemas, tem um risco, né? Sempre envolvido. Sempre tem, mas os grandes capitalistas o minimizam. Quando tem risco demais, eles jogam para o Estado. Né? É por isso que no capitalismo... Por isso que não é capitalismo. Mas aí é outra discussão, Léo. Aí vai entrar no mundo da carochinha, né? Chapeuzinho vermelho, mano, né? Aí saiu hoje ou ontem uma notícia de que o governo americano vai injetar dinheiro nas coisas de inteligência artificial, nessas startups aí do Vale do Silício. Quer dizer que o Trump não é capitalista. Os Estados Unidos não é capitalista, mano, é aquela baboseira de sempre, tá ligado? Assim, o que eu queria que fosse, né? O capitalismo. Eu discuto o capitalismo que existe, só o capitalismo que existe. Então, assim, por último, o que eu quero focar nisso? Então, a Petrobras de 2014 para frente, temos os petróleos mais produtivos do mundo. O petróleo do pré-sal está entre os mais produtivos do mundo. Vai perder para a Arábia Saudita, que é muito mais produtivo. Noruega, um pouco mais produtivo também. A gente já fez esses cálculos de produtividade, tanto que isso dá o quê? O custo é muito baixo. Os caras extraem ali o barril, contando os impostos, tá? A 20 e poucos dólares. E você está vendendo no mercado internacional acima de 100 ao longo desse último período. Às vezes 150, 160, 170. 100 bilhões
de dólar, de reais. E o que foi feito com esse recurso? Financiou transição energética no Brasil? Não. Financia projetos de desenvolvimento nacional no Brasil? Não. Acionistas da Petrobras, mais da metade deles são estrangeiros. Tá, que é uma fração, né? Não, né? Mais da metade... Sim, mais é uma fração que vai para isso. O governo é minoritário, o governo tem 30% das ações da Petrobras. Ele tem controle administrativo, mas que são as ações originárias. Ele tem 50% mais um. Mas então, ações preferenciais, então se vamos pensar, se você tem dentro do seu projeto aí, que seria um comunismo aqui, se assume... Comunismo não, socialismo, né? Se você quer o comunismo. Pra mim é a mesma coisa, meu amigo. Desculpa. Isso aqui não é a mesma coisa, né? Socialismo você tem um Estado, comunismo você não tem um Estado. Mas é uma transição. Você acha que é a próxima etapa, Brasil, né? O comunismo é a segunda etapa. Investir em energia no Brasil não era uma boa opção. Não era isso que não, é um conselho de forma... 3 irmãos, o terceiro irmão é o Léo, ele que é irmão, que faz o terceiro irmão. O geral, que tá no backstage aí. Se você pudesse organizar, seu conselho seria, não vamos fazer isso. Não, a gente precisa consegue fazer energia. Receita de uma outra forma. Que forma de energia vai ser essa e de onde vão vir os recursos para isso. O Brasil poderia ter usado toda a renda do petróleo que ele acumulou aí ao longo dos últimos 10 anos para ser uma potência energética, inclusive formas de energia renovável. E não foi. Tá entendendo? Porque o recurso a que se deu, esses capitais saíram do Brasil, não foram destinados a isso. Os recursos saem da Petrobras, vão para acionistas privados e, inclusive, a maioria coloca fora do Brasil. Eu comentei aqui ontem, né? A gente mapeou os dados são no Banco Central. Investimentos de fora dentro do Brasil, investimento do Brasil lá fora. Investimentos do Brasil lá fora, os países onde os brasileiros colocam seu capital, os Estados Unidos estão um pouquinho na frente, depois é Bahamas, Ilhas Caimã, Bermudas, todas essas potências produtivas ali do Caribe. São os primeiros, ou seja, o que o capitalista brasileiro vai fazer? Esse vergonhoso personagem da nossa história, do qual nós não temos nada que se orgulhar, né? Alguns países do mundo, na sua história, têm até alguns capítulos da história da sua classe dominante que eles podem se orgulhar. Que elas travaram batalhas a nível mundial para assumir isso, para desenvolver naquele ponto. Aqui no Brasil é tudo um bando de covarde, que não está disposto a fazer absolutamente nada, quer ganhar dinheiro da forma mais rápida e acessível possível, não tem nenhuma preocupação. Cara, eu não sei se esse negócio, se essa informação é real. Eu vou repetir o que o Rubão falou. Se for mentira, é mentira dele. Que o metrô de Paris foi dado para iniciativa privada para ser construído. E parece que não sei quantos anos lá eles iam ter royalties. Iam receber alguma coisa ou iam administrar por um período e depois ia ser entregue ao Estado. Aqui no Brasil não, mano. Os caras esperam construir tudo e depois só querem comprar. Já tá pronto, então vamos comprar. Os caras já fizeram as plataformas? Beleza, agora a gente compra. Desenvolvimento nacional, ou seja, a conclusão da ópera. Você só consegue fazer um processo de desenvolvimento brasileiro a partir de um projeto centrado na classe trabalhadora. E para ser um processo centrado na classe trabalhadora tem que transformar isso em socialismo. Porque socialismo é a classe trabalhadora tomar o poder a partir das suas organizações. Controlar a sociedade a partir das suas organizações. E aí as coisas se tornam simples mesmo. Se a gente tem a tecnologia para fazer, se não tem, a gente vai ter que buscar. E não é uma coisa fácil, né? Das diversas formas existentes. Se você tem, você pode, de maneira organizada e planejada, reproduzir o que já existe. Ora, eu tenho uma unidade produtiva aqui, eu tenho pessoas para fazer, eu tenho conhecimento para criar uma nova. Por que eu não vou criar? Percebe? Eu não tenho mais essa barreira. E não o mercado, meu caro Léo. O mercado, eu falo isso no meu canal, o pessoal lá da orientação marxista está cansado de saber. O mercado, ele usa... Na computação, a gente estuda algoritmos. O primeiro tipo de algoritmo que a gente estuda é o mais burro que existe. É o primeiro algoritmo que a gente estuda em algoritmo, chamava de EDS 3, né? Que é a terceira matéria de algoritmos, que a gente vai estudar os algoritmos, a estrutura dos algoritmos, que chama tentativa e erro. O mercado funciona por tentativa e erro. Tentativa eu vi e erro. Você falando isso no seu canal. É um método mais burro. O preço se define por tentativa e erro no capitalismo? No mercado. É que isso não faz nenhum sentido. Você joga no mercado, eu vou elevar a produção, vou reduzir a produção, eu jogo no mercado e vejo o que dá e adequo. Não é assim, jogo no mercado, vejo o que dá e adequo. Não é assim, não. É o método mais burro que existe. Mas não é assim, Só não funciona por tentativa e erro no caso dos trabalhadores, porque isso não tem como se eliminar os trabalhadores excedentes. Não é assim, não. Você acredita que no capitalismo a precificação acontece por tentativa e erro? Não, a compra e venda. Peraí, é que você falou que o preço se dá por tentativa e erro, é isso ou não? Compra e venda. A adequação entre produção e consumo. Então eu tenho que lançar o produto e ver o que acontece.
Exato, não está É que pré-determinado. você usou esse acontecer. termo, tentativa e erro. Isso. O preço no capitalismo é definido por tentativa e erro, é isso? Adequação entre produção e consumo. Porque, assim, é que eu acho Não é o isso... preço. A adequação entre produção e consumo. Aquilo ali vai ter demanda ou não? Não sei, a Ele tá priori. querendo discordar. Aí ele tem uma frase pronta pra uma situação em relação ao preço. Como ele não ouviu o que ele quis, ele tá... Né? Eu vou saber quando eu levo ao mercado. Eu posso ter uma ideia. Não, eu posso fazer pesquisas. Isso, posso... não é tentativa e erro, né? não. Mas são pesquisas, são estimativas, são especulações, está tudo indeterminado. Mas bem entende? assertivas, né? Bem assertivas. Até não serem, né? Sim, Até mas tem todo um estudo pra isso. Tem uma ciência pra isso. Por isso tem crises, por isso tem... Até a ciência funciona muito bem, né? A gente acabou de ver aqui hoje o valor das Big Techs caindo em 1 trilhão em um só dia. Mas por né? causa disso, você é contra a ciência? Hã? Não, o que tem a Não, ver que com a outra? você parece que tá colocando em dúvida a ciência. Qual Que? ciência? Você falou agora, a ciência funciona muito bem. Que ciência? Que A ciência? ciência, no geral, você acredita na ciência ou não? Mano, não é A possível. ciência não é uma pessoa pra me acreditar. Não, ciência é o conjunto de Acredito em pessoas que pessoas. produzem conhecimento. sim. A metodologia científica. É incurável. A burrice dele é incurável. Científica. Esse maluco. Aham. não Porque, por tem exemplo, mais quando eu era conserto. criança, Sei. eu li um livro. Mas que eu era- ainda quero conversar com a ciência. Pra Mas, saber mas se vamos eu lá. quero. Eu li um livro de empreendedor, eu era criança, contava uma história de uma moça que queria fazer uma fábrica de Mano, de o doce de livro do goiaba. cara cita, cara. E aí contava toda a trajetória dela, ela pesquisando o preço da goiaba, o maquinário que ia fazer, Sim. ela fazendo pesquisa de mercado. Então era um livro infantil, que falava toda uma ciência pra ela Sim. descobrir o tamanho do mercado dela, quanto que ela tinha que vender o produto pra ela, e pra ela já sair com esses tendo Um livro infantil de uma vendedora de goiaba, que nada se aplica à realidade, mano. Quem é que, tipo assim, que é focado só na produção de goiaba, que é um pequeno produtor, que é uma moça que vai lá... Cara, não faz sentido, né? esses valores. Claro que depois Certo. que você lançar vai ter uma certa adaptação. E aí você me pega toda essa ciência e coloca como tentativa e erro. E por isso o capitalismo dá errado, me parece um absurdo. Porque você tem, inclusive, livros infantis ensinando isso. Que foi só o que você leu, filho. Claro, você pode fazer projeções, são projeções. Elas podem ter validade ou não, muitas vezes tem. Sim, Mas e a tanto gente é vai que evoluindo. fracassam que as crises elas são sucessivas, recorrentes e cíclicas em todos os lugares. As crises acontecem porque as coisas não se realizaram como as pessoas esperavam que elas iam se realizar. Toma. Né? Sim. Por exemplo, se você tem crise de endividamento, porque o crédito que foi dado, e quem concedeu o crédito achou que ia receber, quem pegou achou que ia conseguir pagar. Sim. E não conseguiu. Né? Sim. Você tem crise de superprodução, né? Não conseguiu dar vazão à produção no ritmo que você esperava. Então é porque todas essas projeções falharam nesses casos. Que elas funcionam muitas vezes. Ô, mano, os caras queimaram café aqui no Brasil. Preciso encontrar essa notícia, cara. Mano, não achei exatamente a notícia que eu queria. Mas enfim. Com certeza, porque senão também a sociedade implodiria a cada segundo. Sim. O capitalismo tem alguma eficiência para continuar? É claro que ele tem. Se ele não tivesse alguma capacidade de continuar, ele já teria deixado de existir há muito tempo, né? Agora, o que eu chamo a atenção é a capacidade de funcionar de forma continuada e consistente. Não é que vai ser perfeita. É porque o que acontece no capitalismo não são imperfeições, gente. São explosões. São explosões. O que aconteceu em 2008, por exemplo, muita gente não tem dimensão. Sim. Né? Não tivesse ocorrido ali injeção de dívida por meio do Estado de bilhões e bilhões e bilhões, que ia jogar o problema para frente, tá? Não acho que o Estado resolveu o problema, mas se não tivesse feito isso, não teria inclusive refrear um efeito cascata de demissão e de falência em proporções colossais. Então, Mas a crise de 2008 aconteceu principalmente porque os agentes estatais dos Estados Unidos, que eles eram pagos para verificar se as precificações estavam certas, para pegar... Eles não estavam fazendo o trabalho deles. Não, cara. Todos os problemas do capitalismo parece que é localizado, mas envolve toda a sociedade. Mas sabe? por que todos os países, por exemplo, você pegar a Alemanha, você pegar a Coreia, sempre que eu tenho uma divisão entre socialista e capitalista, sempre o país socialista afunda e o capitalista cresce. Como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Coreia. Por que sempre acontece isso? Não sei de divisão entre socialista e capitalista, não. A Coreia não tem a Coreia socialista e a capitalista? Não. A Alemanha também não A teve? Coreia do Norte, para mim, é um país em transição para a Idade Média. A A Venezuela... Coreia Popular não é socialista. A Venezuela Transição para a Idade Média. assim E a que eu Venezuela? Calma aí, mano. Eu não sou nem estudado, até eu discordo.
Isso, cara. Era A socialista? Venezuela tá ali operando, a gente comentou aqui ontem, as empresas petroleiras venezuelanas operando com capital russo. É que você tá lá definiu dentro, bem que o tem socialismo total. agora. Transição para a Idade Média. Eu Os gostei empréstimos chineses foram fundamentais na quebra da Venezuela. Eu expliquei que hoje, na minha opinião, é um elemento central da quebra da Mas a Venezuela. Venezuela é socialista? Crédito chinês, sob nenhuma hipótese. Nunca Não é foi. também? Até Eita, 2006, nós. até 2006, o Chaves nunca tinha usado a palavra socialismo nos discursos, no panfleto, nem nada. Ele já era presidente há 8 anos. Até 2006, a palavra socialismo nunca havia aparecido no discurso de O Chaves. Maduro é capitalista. Chaves era parecido com a figura que vocês entrevistaram aqui esses dias. Ele pode até me xingar, mas é uma interpretação minha, tá? O Rubão? Isso, uma figura Sério? nacionalista. Nacional, isso. O Chaves Caramba, é o velho. Rubem Uma figura Gonzalez. nacionalista. Futuro presidente do país aqui é o Isso. Rubem Gonzalez. Então a gente vai ter o. Isso. A visão do Chaves era, quando chega na Venezuela, muito parecida com a dele. Uma figura nacionalista. Depois, pelas dificuldades que Cara, ele teve. assim, sem querer defender, passar pano, e também foda-se pra quem achar que é isso. Mas uma coisa que eu vejo, mano, o Maduro, ele faz live 2 vezes por dia. Que eu sigo ele no Instagram. Ele faz um programa de TV, tá ligado? Falando sobre, igual o Chaves fazia, não sei se vocês viram naquele vídeo do Ian Neves, que o Chaves fazia um programa Fale com o Presidente, que as pessoas ligavam pra fazer reclamações, solicitações e tudo. O Maduro continua fazendo a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Atritos com os Estados Unidos, escolhas que ele fez, ele utilizou esse termo socialismo do século XXI como propaganda, né? E praticamente quebrou o que há de mais capitalista que se possa imaginar, crédito chinês, vendendo, pegando empréstimo para fazer uma série de coisas na Venezuela, mas a partir de empréstimo associado ao petróleo. O que acabou com a Venezuela foi o capitalismo, né? então. Acabou, foi o capitalismo. A Venezuela enquanto capitalista. um sistema capitalista que sempre Entendi. foi, afundou com as suas especificidades. Assim, pra mim, eu quero ser um cara do socialismo. Né? Eu não vou usar o comunismo. Se der errado, não. vão te chamar de capitalista depois. Não vou falar comunismo, não. Vou falar socialismo. Eu quero ser um socialista. O que é um país ou um lugar que eu vou olhar e falar assim, cara, é isso aqui que você vai viver, ó. Esse aqui é muito semelhante com isso. Se não tiver nenhum, que você vai falar assim, o mais semelhante. Mano. Os caras pensam que é um modelo que você vai, tipo assim, ter que copiar as coisas da China, da Coreia do Norte. Mano, eu não quero nada desses países, cara. O Brasil é muito melhor do que a China, cara. O Brasil tem muito mais potencial do que a China. O Brasil consegue produzir muita coisa que tá ligado? Mas, tipo assim, a gente não quer copiar nada, mano. Copiar nada. E os caras estão querendo, não, eu quero qual? Você quer o de Cuba? Cara, Cuba é uma ilhota, tá ligado? Cuba é uma ilhota, com vários embargos. O Brasil, e é por isso que eu tô dizendo, então a gente tem que fazer uma torcida organizada, uma facção, sei lá o quê, do BRICS, tá ligado? Porque o Lula já falou, se os Estados Unidos taxar, vai receber taxa de volta no butico. E foda-se, mano, a gente não precisa tanto dos Estados Unidos assim, não, tá ligado? É por isso que os caras ficam assim, eu prefiro nos Estados Unidos que tem a lei de liberdade de expressão, porque os caras tá copiando o modelo, velho. O Brasil é outra coisa. O exemplo que eu posso te dar é esse. O que eu teria como exemplo? Primeiros anos da Revolução Russa. Era ali que eu tinha que estar pra me entender o que Mano, é. eu vou fazer um vídeo, depois desse daqui, tá acabando o react. Como fazer uma revolução comunista no Brasil, eu vou perguntar a DeepSeek, o chat GPT chinês. Relaxa. É porque, claro, tudo eu acho que pode ser usado como experiência, como exemplo. Agora, veja, primeiro, lá no início, quando surgiu os movimentos socialistas, depois quando surgiu o marxismo, que era só um dos movimentos socialistas. Os primeiros anos você chama que anos? O socialismo surge com o desenvolvimento do próprio capitalismo. Não, mas na Rússia, você tá falando, a primeira metade... Na Rússia? Na Rússia. 17 a 23. 17 a 23, 24, tá? 17 a 23, 24. O movimento socialista surge com o capitalismo, tá? Porque quando o capitalismo se desenvolve, esses problemas... Mano, tá muito papinho, a gente vai fazer o vídeo agora. Eu não vou fazer nem separado, porque, sei lá, eu acho que a galera não vai nem entender muito, não sei nem se vai pegar a visualização. Vou meter no meio mesmo. Vamos lá, ó. Espero que ele não responda em inglês, né? Me dê... mano, o passo a passo de como fazer uma revolução ou construir um movimento
Tá errado, enfim, foda-se, ele entende, ele é inteligente. Mais inteligente que eu. Construir um movimento revolucionário comunista no Brasil. Vamos ver o resultado que vai sair aqui. Ó, vamos lá. Construir um movimento revolucionário comunista é um processo complexo que envolve organização, educação, mobilização e estratégia. Abaixo apresenta... Não. Passo a passo. Estudo e formação teórica. Leitura e estudo. Comece estudando as obras clássicas do marxismo, como Manifesto Comunista, Capital e o Estado e a Revolução. E outros textos fundamentais. Análise do contexto brasileiro. Entenda a história do Brasil, entendeu? Então não é para copiar modelo. Sua formação econômica, social, política e como o capitalismo se desenvolveu no país. Estude as lutas históricas dos trabalhadores indígenas, negros e outros grupos oprimidos. Debates e círculos de estudo. Organize grupo de estudos para discutir a teoria marxista e aplicação ao contexto brasileiro. Aplicação ao contexto brasileiro. Tá vendo o que eu digo sempre, véio. Organização e estruturação. Formação de um núcleo revolucionário. Reúna pessoas comprometidas com a causa e forme um núcleo inicial. Esse grupo deve ser coeso, disciplinado e focado em objetivos comuns. E lembrando do Marighella, tá? Aprender a atirar e melhorar seu condicionamento físico. Definição de princípios de programa. Elabore um programa político claro com demandas imediatas, reformas e objetivos de longo prazo. Revolução socialista. Crie uma estrutura democrática e centralizada, com comitês locais, regionais e nacionais, seguindo o modelo centralismo democrático. Cara, uma reclamação que eu tenho gigantesca é o serviço de água que foi privatizado do Piauí. Que é péssimo, péssimo. Não tem uma pessoa, eu acho que é só na capital que eles têm concessão. Não tem uma pessoa na capital que vai falar que o serviço é bom ou que tem uma experiência positiva. E nada acontece. Entra prefeito, sai prefeito, continua, mano. Então a galera não é ouvida, mano. Então comitês locais, regionais e nacionais, seguindo o modelo centralismo democrático de Lenin, né? Trabalho de base e mobilização. Inserção nas massas. Estabeleça laços com a classe trabalhadora. Movimentos sociais, sindicatos, comunidades periféricas, indígenas, quilombolas e outros setores oprimidos. Luta por demandas concretas. Participe e organize lutas para melhorar o salário, direito trabalhista, morada, saúde, educação, reforma agrária e outras reivindicações populares. Não, aqui o cara já tinha caído já, nesse sistema que a gente tem hoje. Agitação e propaganda. Utilize panfletos, jornais, redes sociais e outras ferramentas para divulgar as ideias comunistas e denunciar as injustiças do sistema capitalista. Alianças e frente de luta. Unidade com outros movimentos. Estabeleça alianças com grupos de esquerda, movimentos socialistas, sindicatos e organizações populares, mantendo independência política e ideológica. Frente ampla, participação de frentes amplas como contra o fascismo e o neoliberalismo, racismo, machismo e LGBTQIA+, fobia e outras formas de opressões. Formação de consciência de classe, educação política. Realize cursos, palestras. Nossa Senhora. Ideologia dentro da escola, mas a escola sem partido. Palestras e debates que levam à consciência política das massas, mostrando a necessidade da superação do capitalismo. Cultura revolucionária. Promova atividades culturais, teatro, música, poesia que disseminem valores socialistas e anticapitalistas. Preparação para a luta política. Participação eleitoral, se aplicável. Em alguns contextos, a participação eleitoral pode ser uma tática para ganhar visibilidade e defender os interesses da classe trabalhadora. No entanto, isso não deve substituir a organização popular e a luta extra-parlamentar. Ação direta. Organize protestos, greves, ocupações e outras formas de ação direta para pressionar o Estado e os patrões. Construção do poder popular. Organização comunitária, fortalecer conselhos populares, assembleias e outras formas de organização democrática das comunidades. Autogestão. Promove experiências de autogestão em cooperativas, ocupações. Cara, como que o governo não incentiva a cooperativa de catador de latinha, mano? Eu sei que já tem. Mas tinha que ter algum financiamento, alguma coisa, um impulsionamento, tá ligado? Pra que a galera se fazer mais cooperativas, tá ligado? De cara que pesca, quem pega jussara no interior do Maranhão, preparação para a conjuntura revolucionária, análise da correlação de força. Avalie constantemente a situação política, econômica e social do país, identificando o momento de crise e oportunidade para avançar na luta revolucionária. Em situações de repressão violenta ou golpe de Estado, pode ser necessário organizar a autodefesa das massas. Vai pra academia, faz um cardiozinho, tá ligado? No mínimo. No entanto, isso deve ser feito com extrema cautela e dentro da legalidade. Tomada do poder. Insurreição popular em um contexto revolucionário. A tomada do poder pode ocorrer por meio de uma insurreição popular, com apoio da maioria da população e das forças armadas ou sua neutralização. Essa forças armadas a gente não pode contar com ela não, tá? Construção do Estado socialista. Após a tomada do poder, é necessário construir um Estado socialista com a socialização dos meios de produção,
Democratização do Estado e a garantia de direitos sociais para todos. Consolidação da Revolução. Defesa da Revolução. Proteja as conquistas revolucionárias contra a contra-revolução interna e externa. Transição ao comunismo. Um avanço em direção à sociedade sem classe, sem Estado e sem exploração. Onde o lema é de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo suas necessidades. Caralho! Seja uma realidade. Considerações finais. Pacifismo e legalidade. A luta revolucionária deve priorizar métodos pacíficos e legais. Sei não, hein? Sempre que possível para evitar repressão e garantir o apoio popular. Boa. Adaptação do contexto. Cada país tem suas particularidades e o movimento revolucionário deve adaptar suas estratégias e táticas do contexto brasileiro. Então para de dizer assim, então vai ficar igual Cuba, vai ficar igual a Venezuela, vai ficar igual o caralho a quatro. Ética revolucionária. Mantenha uma conduta ética, combatendo qualquer forma de autoritarismo, corrupção e discriminação dentro do movimento. E é isso. Tá ligado? E esse vídeo aqui eu vou postar também separado. Vou colocar junto e depois vou cortar e fazer o cortezinho só dele. Tá ligado? Então quem chegou só nesse vídeo é porque a gente tava fazendo... Veio de outro vídeo, né? E aí eu separei pra fazer 2 vídeos. É isso aí. Muito bom, né, velho? Muito obrigado aí, inteligência chinesa. A gente vai precisar de mais dicas.